Olá, eu sou o professor Hermano Faustino e esse é o curso de Noções Básicas em Direito e Constituição. Um curso feito para você que é estudante de Direito, mas está com alguma dificuldade nessas compreensões iniciais ou que tem interesse em ser um estudante de Direito. Ou ainda, você que tem apenas o interesse em compreender um pouco mais sobre esse universo do direito, da Constituição, da política. Afinal de contas, né, todos nós somos convocados para o exercício da cidadania. Então eu penso que todo mundo tem que saber um pouco sobre a Constituição e sobre esses aspectos, né, que regulam a nossa vida. Se você se identificou com alguma dessas situações, então esse é o curso feito para você e eu te convido a acompanhar essa aula inicial, essa aula inaugural. Te convido também a conhecer um pouco mais sobre o meu perfil acompanhando as minhas redes sociais, que vão aparecer aqui em algum lugar. Né? O meu nome, como eu falei, é Hermano Faustino e esse é o arroba que dá nome para todas as minhas redes. Mas me apresentando aqui nesse começo de curso, eu quero registrar que eu sou professor de Direito, dou aula em cursos de graduação e também de pós-graduação, faço doutorado na UFPR em Direito, meu objeto de estudo mais específico é o Direito Civil e também sou mestre e bacharel pela UFRN. E é exatamente por ter feito um mestrado que voltava sua análise para a questão da importância de haver um estudo constitucional mais difuso, mais disseminado, e não apenas um estudo específico pelos bacharéis e pesquisadores do direito, que eu pensei e idealizei esse curso. Então, é exatamente isso. No meu mestrado, eu fiz uma dissertação que pensava a possibilidade de a gente ter estudos constitucionais na escola, na educação básica. E esse projeto é um projeto bem interessante, que inclusive já vem sendo articulado por proposições de alteração legislativa que buscam alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, buscando incluir esse aspecto lá na nossa LDB para que a gente tenha esse conteúdo nas salas de aula. Mas, por enquanto, isso é apenas um projeto, a gente não tem essa disciplina efetivada nos currículos da educação básica, então eu pensei na ideia de fazer esse vídeo, esse curso, né, através de vídeos e de e-books, que buscam, né, disseminar esse conteúdo, disseminar esse conhecimento tão importante para o exercício da cidadania. Então, aqui com essa linguagem didática, adequada para um ambiente virtual, para esse formato de curso mais curtinho e mais tranquilo, eu vou buscar exatamente enfrentar todo o conteúdo básico para que vocês possam entender um pouco mais sobre a organização política dos estados, sobre os direitos fundamentais de nós, pessoas, né, da população, e sobre os aspectos gerais aí do direito, certo? Nesse encontro inicial, além de me apresentar, eu queria bater um papinho sobre temas iniciais, sobre conceitos gerais que vão ser importantes para o nosso curso, certo? Até para vocês já sentirem uma amostra grátis aí do que vem pela frente. Então veja, se a gente vai ter aqui um curso que vai discutir a Constituição, a organização político-administrativa do Brasil, né, comparando essa possibilidade de organização com a de outros países, a gente precisa ter um bate-papo inicial aqui sobre o conceito, né? Entender o que é um país, o que é uma nação, o que é o Estado. São sinônimos? Existem diferenças? Né? Não são conceituações que vão ser assim de extrema importância para que eu compreenda os ditames constitucionais, mas são conceitos importantes para que eu entenda o jogo político que existe no mundo, certo? Então vamos pensar aqui comigo. Quando eu falo em nação, eu não estou falando necessariamente numa nação que se organiza através de um Estado. Vamos pensar no Brasil antes dos processos colonizatórios que efetivaram, né, os processos de construção de um Estado imperial, monárquico e atualmente republicano. Veja, antes dos processos colonizadores, o que é que acontecia? O que é que a gente tinha aqui no território que hoje a gente chama de Brasil? Nós tínhamos a ocupação desse espaço por outros povos, por nações indígenas. Essas nações, elas não tinham uma organização estatal. Elas não tinham soberania, elas não tinham alguns elementos que são necessários para a configuração de um Estado. Mas eles tinham grupos, né, os grupamentos indígenas se reconheciam por aspectos culturais, aspectos linguísticos, religiosos. Então eles tinham, né, grupos que se identificavam, tinham um senso, né, de pertencimento àquela coletividade. Esse elemento, né, esse pertencimento já configura essa questão da nação. A gente pode dizer tranquilamente que havia nações ocupando esse território.
Não só no Brasil, mas se a gente parar para pensar, né, no contexto da América como um todo, inclusive a gente vai ter aí civilizações um bocado avançadas nos processos de ocupação desse espaço antes da chegada do homem europeu, certo? Então os povos incas, por exemplo, que lá no Peru tiveram todo um desenvolvimento de civilizações super rico, né, esse processo de desenvolvimento. Quem já teve a oportunidade de viajar ao Peru e conhecer lá Machu Picchu e todos aqueles espaços, sabe da grandiosidade desse povo, né, dessa civilização, dessa nação que foi tão dizimada nesse processo colonizador, certo? Então, antes da chegada do europeu aqui nas Américas, a gente tinha uma série de nações que ocupavam esse espaço. Vamos pensar aqui no território que hoje a gente chama de Brasil, né? No país Brasil. Com a chegada do colonizador português, do colonizador europeu, nós tivemos uma ocupação desse espaço por um outro povo, né? Um povo que veio de fora, que trouxe outras linguagens, outras culturas, uma outra nação que passou a ocupar esse espaço, convivendo e disputando de forma tão intensa com os povos que aqui já ocupavam e também com outros povos que vieram juntos nesse processo colonizador, como, por exemplo, o povo africano, que veio num processo, né, de tráfico de pessoas que representou a escravidão no Brasil, né, esse processo que a gente sabe que é um passado tão triste, é uma marca, né, desse processo civilizatório. Veja, quantas nações também integraram esse processo de colonização, né? Com esse processo, com todo aquele movimento que a gente estuda lá na história, a gente sabe que chegou um momento em que aqui no Brasil se instalou uma nação, um império, um estado monárquico, imperial, que posteriormente, com processos revolucionários, se transformou num estado republicano, certo? Então, a gente teve um processo que culminou na consolidação de um estado, que não se baseava apenas na existência de uma ou de várias nações. Além das nações, a gente passou a ter a delimitação de um território, para que esse Estado se perpetuasse ali naquele território, e também um conceito de soberania. O Brasil passou a ter um Estado soberano. O que isso quer dizer? Que as instituições públicas e políticas que se organizaram naquele estado passaram a ter um reconhecimento dos demais estados, passaram a ter uma organização política de fato soberana, certo? Então a gente vê que, além da compreensão das nações, né, do conceito de nação, eu preciso entender um pouquinho sobre esse conceito do que é o Estado. O Estado, ele não é representado apenas pela existência de uma nação. O Estado, ele conclama, né, a organização política soberana dentro de um território. E a gente sabe que tem estados que não são compostos apenas por uma nação. Por exemplo, na Espanha, o povo catalão integra aquele estado, aquele território, ocupa também aquele território. Inclusive, recentemente buscou o reconhecimento de um estado próprio, né? Então, a gente vê que tem mais de uma nação ocupando aquele espaço. A gente sabe que o povo curdo, por exemplo, está ali também na Espanha e busca o reconhecimento de um estado, né? E não consegue. Então, a gente vê que Estado e nação não são conceitos exatamente idênticos. Esses conceitos vão ser importantes para que a gente compreenda nossa matéria, aqui nosso curso, e eu já queria deixar discutido esse assunto com vocês. Um outro elemento que a gente vai precisar entender muito bem é o conceito, né, de Constituição. Esse não é um curso aprofundado de direito constitucional, é um curso de noções introdutórias, noções básicas, então eu não vou trazer aqui todos os sentidos de Constituição que os teóricos ao longo dos tempos fixaram. Esse é um conteúdo muito legal, muito denso, muito bonito, mas que não é nosso objeto de estudo aqui. Eu quero tratar a Constituição no sentido, digamos assim, um pouco mais vulgar, mais simples, né? A Constituição, ela vai ser a organização política desse Estado no aspecto normativo. Ela pode ser um documento escrito, como a nossa atual Constituição, que fixa, né, uma república com poderes organizados e vários direitos fundamentais, mas ela pode também ser um documento espalhado em várias legislações, como a Constituição da Inglaterra. Não existe um documento lá que a gente olhe e diga, essa é a Constituição. Não, existem várias leis que organizam os poderes públicos da Inglaterra, os direitos fundamentais, e a gente vai olhar para todas essas leis e vai dizer, ó, o conjunto dessas normas vai ser a Constituição. Mas veja, o fato é que onde existe Estado, onde existe uma organização político-administrativa de um povo soberano, dentro de um território, vai haver Constituição.
Ainda que essa Constituição não seja um documento bonitinho, solene e organizado, né? Essa Constituição ela vai ser esse conteúdo normativo que organiza esse Estado, certo? Então, são apenas noções introdutórias, não quero que vocês se assustem com o conteúdo aqui do curso, a gente vai explicar um pouco melhor tudo isso que eu acabei de dizer, mas essa aula eu queria trazer esses conceitos trazidos assim dessa forma, para vocês já irem entendendo um pouquinho do que a gente vai discutir. Nós vamos ver que as constituições, elas podem organizar esses estados de diversas formas. Nós temos formas, possibilidades de organização dos estados e dos governos. Então, tudo isso a gente vai entender, respira, vamos com calma, que tudo isso é um conteúdo bem legal, bem interessante, para que a gente possa entender até mesmo a política do mundo hoje. A gente sabe que a Inglaterra é uma monarquia, que o Brasil é uma república, que os Estados Unidos e o Brasil são federativos, mas que os Estados Unidos são um pouco mais federativos no sentido de que lá os estados têm mais independência. Só que a gente sabe tudo isso, assim, tudo aparece pra gente, assim, na mídia e nas leituras de uma forma um pouco jogada. E aqui a gente vai tentar organizar esses conceitos para que a gente possa entender tudo isso, certo? Mais à frente nós vamos mergulhar um pouco mais fundo aqui na nossa organização política do nosso estado, do nosso país, tá certo? Da nossa Constituição. Sigam, acompanhem e a gente vai mergulhar nesse mundo tão interessante e eu conto com vocês ao longo desse curso com muita atenção e muito entusiasmo.